Temos agora aqui um circuito em paralelo, tá? Vamos aos valores, né? Então temos aqui uma fonte também de 10 volts, tá? O R1 vale 100 ohms e o R2 também vale 100 ohms, tá? Então o que eu preciso fazer aqui? Preciso achar a resistência equivalente ao circuito para que eu possa simplificá-lo e, e deixá-lo mais fácil de calcular, de analisá-lo, certo? Então vamos lá. Como que eu acho a resistência equivalente num circuito paralelo? No circuito paralelo, a gente tem mais do que um caminho para a circulação da corrente elétrica, tá? Então eu tenho uma soma de facilidades, tá? Tem uma soma de facilidades. Que é a nossa facilidade em passagem de corrente? É a condutância. Então, nossa condutância equivalente do circuito vai ser igual à condutância 1 mais a condutância 2. Condutância é só um outro aspecto da resistência, tá? É o inverso da resistência. Então tá, quem é a condutância equivalente? O inverso da resistência equivalente. Tá? Quem é a condutância 1? O inverso da resistência 1. E a condutância 2 é o inverso da resistência 2. Beleza? Então lembram? Isso aqui eu posso analisar como um termo só. Então eu posso falar que isso tudo aqui está sobre 1, dividido por 1, que é ele mesmo. Daí agora eu vou fazer o quê? Isolar a resistência equivalente. Então eu tenho aqui também uma divisão. 1 dividido por RQ, eu vou inverter esse lado. Tá? Eu vou inverter esse lado. Vai ficar resistência equivalente sobre 1 é igual a 1 sobre isso que está entre parênteses. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tá, então aqui a gente tem o inverso da soma dos inversos das resistências. Beleza? Tá, substituindo, como que fica? 1 sobre, quanto vale R1? 100. Mais 1 sobre o R2, que também vale 100. Certo? Então vamos lá, resistência equivalente é igual. 1 dividido por 100 é 0,01. Mais 1 dividido por 100, 0,01. Então, fica isso aqui. Então, vai ficar 1 dividido por 0,01 mais 0,01, 0,02. Tá? E quanto que fica isso aqui? Bom, esse aqui é um valor ruim de calcular, certo? Bem ruim de calcular. Mas a gente pode simplificar. O que seria legal a gente ter aqui? 1, 10, 100, beleza. Como que eu faço para ter 1 aqui? Se eu multiplicar isso por 2, então dá 0,04, não fica legal. Agora se eu multiplicar isso por 5, vai ficar 0,10, certo? Então, melhorou. Então, se eu multiplicar por 5, vai ficar 0. 5 vezes 2 dá 10, então fica 1, 0 aqui. E aí eu multiplico de cima também, então vai dar 5. Mesmo assim ainda está um pouco ruim de calcular. O ideal seria 1 aqui. Como que eu faço para esse número virar 1? Multiplico isso por 10. Então eu tenho minha resistência equivalente igual a 0,1 vezes 10 dá 1. E 5 vezes 10 dá 50. 50 dividido por 1 dá 50 ohms. Tá? Essa é a resistência equivalente para este circuito aqui. A gente pode redesenhá-lo de forma simplificada. Um resistor equivalente, tá? Então aqui nós temos nossa fonte, aqui nós temos nossa corrente elétrica, tá? Quanto que é o valor da resistência equivalente? 50 ohms. Nossa fonte aqui é 10 volts. Então olha só, nesse caso aqui, como eu tenho dois caminhos, tá? A resistência equivalente foi bem menor, foi metade do valor de cada um, tá? Então minha resistência equivalente aqui é 50 ohms, enquanto que num circuito série, voltando ao circuito série, olha só, eu tenho também dois resistores de 100 ohms e a resistência equivalente foi 200, tá? Então aqui eu tenho dois caminhos, uma menor resistência, uma maior facilidade para passagem de corrente, certo?